os 80 anos da igreja, da fundação da primeira igreja evangélica nazareno no Brasil. E nós recebemos com muita alegria a visita do pastor Paulo de Souza e da sua esposa, que é a historiadora do bairro, a Rebeca Orvati Lima. E eu estou aqui nas mãos segurando a primeira Bíblia em húngaro que foi utilizada, né, aqui no bairro Paraíso pelos pioneiros da igreja. E vocês podem perceber que temos aqui outros documentos, outras Bíblias, outros livros, inclusive uma mais antiga ainda, né, Isso. Rebeca? Essa em alemão, que pertenceu a Carlos Calder, né? Que foi o primeiro presbítero. Uma coisa interessante que eles tinham na época, eles anotavam no início da Bíblia, a Bíblia era alguma coisa familiar, né? Que passava de geração. Então anotavam o nome dos filhos, à medida que iam se casando, o nome dos netos, eles tinham tudo anotado na Bíblia, né? Ficava alguma coisa histórica, um documento histórico mesmo, né? E você estava contando, né, o pastor Paulo e você, da figura de Lutero. Que é um desenho, né? Porque como ela vem da Alemanha, né? Então tem esse histórico, eu acho que o Paulo fala melhor do que eu, porque é teólogo, né? Tá certo. Na verdade, a questão da reforma, né? Sim. Aconteceu e Lutero foi a pessoa que foi o precursor aí, né, da reforma, né? Então, eu creio que por isso vinha essa imagem de Lutero na capa aí da Bíblia. Com destaque nas primeiras páginas. Isso. A igreja nazareno vem para Santo André, vem para o Brasil, e ela traz os costumes da Europa, né? Esses costumes, já aqui nessa fotografia coletiva, mostrando de frente à igreja já uma quantidade razoável de fiéis nos anos 60. Esses costumes são preservados, são mantidos de alguma forma entre vocês que são descendentes dos fundadores? E quais seriam esses costumes? Hoje, assim, em termos de costume mesmo do europeu, eu diria que a gente tem bem pouco, né? Porque hoje a própria característica da igreja já mudou bastante, ela já se aculturou, né? Então, até as primeiras décadas da igreja aqui no Brasil, os cultos eram feitos ainda nos idiomas alemão e húngaro, né? Porque é o que eles entendiam, então havia hábitos, as músicas eram, né, as originais trazidas de lá, que eles traduziam, né? E os hábitos que eram deles, do dia a dia, que a família acabava copiando, herdando, né? Mas hoje a gente tem uma característica já bem diferente, embora as pessoas gostam de saber da história. Essa experiência nossa esse mês também foi bem interessante, porque parece que as pessoas têm essa necessidade, né, de conhecer, de saber da origem, dos hábitos mesmo, né? Então isso continua sendo bastante marcante, embora a gente já tenha se aculturado, né? Pois a localização que impressiona, porque aqui no ABC é no Espigão, né? Até antigamente havia uma divisão geográfica entre o distrito de São Bernardo e o distrito de Santo André, nesse Espigão onde vocês estão, que é o ponto mais elevado. Sobe a Pereira Barreto dos dois lados, né? Aí era a divisa de São Bernardo e Santo André. Quando São Bernardo recuperou a autonomia em 44, eles transferiram essa divisa lá para baixo, na Vila Baeta, no córrego Taioca. Mas eles estavam num ponto privilegiado geograficamente. E podia ser escolhido isso, porque primeiro há um loteamento lá. Então escolheu-se os locais mais, né, centrais do bairro. Estratégico, né? Estratégico, na passagem da estrada, né, que ligava. Agora, apesar de ser estratégico, era longe de tudo. Né? Não tinha sistema trólebus, não tinha... Havia um trenzinho. Vocês ouviram falar de um bondinho que passava na Pereira Barreto? Sim. O interessante, assim, que eu ouço de histórias na família, eles faziam muito esses percursos a pé, né? Era o recurso que tinha na época, né? Descia na estação de trem e vinha embora. Isso. Inclusive tem relatos desse pessoal antigo, né, do Frederico, Carlos Marci, eles irem a pé
até quase São José dos Campos, pegando carona no caminho, né? Como os nossos antigos, né? Que caminhavam muito. E até era muito mais saudável, né? Sem dúvida. Sem tanta poluição, sem tanta... E a gente lembra, assim, em termos alternativos da religiosidade do ABC, a Casa Publicadora Brasileira, que é da Igreja Adventista. Havia algum tipo de intercâmbio, de contato ou não? Porque ela está meio caminho também, ficava onde é hoje o Shopping ABC, né? Nós conhecíamos, né? Assim, contato diretamente não, Tá. mas ali eu lembro que era um lugar de visitação pública, a gente podia entrar, um lugar bastante agradável até, né? Então eu lembro de ter ido lá várias vezes, mas como igreja diretamente não havia essa comunicação, né? Tá certo. Outra coisa que chama muito atenção, quer dizer, distante do centro. Isso foi pelo preço do terreno ou porque assim, porque a Casa Publicadora da Igreja Adventista sempre procura um local mais retirado. Tanto que quando a cidade cresceu, eles foram para Tatuí. No caso da Igreja Evangélica Nazareno, era uma questão econômica, porque o terreno era mais barato lá, ou realmente se procura um local mais tranquilo para orar, para refletir, para viver? Tem algumas perguntas que a gente, infelizmente, não tem a resposta, né? Eu sei que o Carlos Calder, um dos fundadores, ele morou um tempo no centro mesmo. No centro de Santo André? No centro de Santo André. Não sei te precisar onde, porque as pessoas que têm esse acesso vão indo, né? A gente acaba não conseguindo mais. Mas talvez pela facilidade mesmo de o bairro começando, facilidade de aquisição, né? Imagino que tenha contribuído para ser lá, né? Boa parte das pessoas, elas moravam ali, né? Então, que faziam parte Então, acho que ficou mais fácil para, ao invés de todo mundo ir a pé até o centro, Já né? tem. Fazer um pouco mais por causa verdade. da localização, né? Tá Ali das casas mesmo, onde eles começaram a habitar ali, então fez perto, né? 80 anos depois, o que acontece? Estamos no terceiro milênio, né? E no próximo bloco, vamos tentar traçar uma radiografia do que é a Igreja Evangélica Nazarena de Santo André, a primeira do Brasil, e as suas perspectivas para o futuro. Até já.